E aí, gente, tudo bom? Esse programa ele tá um pouquinho atrasado. Por quê? Porque Dia das Mães eu estava com minha mamãe, né, passeando, levando ela para lá e para cá, então o programa acabou dando uma atrasada. Espero que todos compreendam. Um feliz Dia das Mães para as mães de quem está assistindo e para as mães que assistem o Dois Quadrinhos juntos com os filhos. A gente começa falando sobre Jonathan Hickman, porque essa semana ele foi no Off Panel Podcast, que é um podcast muito bom. Inclusive eu assino ainda nesse programa. O Hickman não contou nada, né, especificamente novo, ou ninguém sabia de nada disso. Porém, eu acho que ele nunca tinha sido tão efusivo assim. Aqui ele comenta que X-Men foi a pior experiência criativa que ele já teve. Ok, eu acho que todo mundo aí já tá sabendo, mas a partir de 2019 aconteceu uma revolução nos... Eita, 2019, gente, quanto tempo? Aconteceu uma revolução nos mutantes, capitaneada pelo Hickman, né? A Marvel cancelou todas as revistas e surgiram duas minisséries, o Dinastia X e a Potências de 10. Basicamente o Hickman criou vários conceitos, eu não vou entrar em detalhes, né? Tem vídeo aqui, eu fiz uma bela de uma cobertura na época. Enfim, os X-Men, eles tinham uma nação própria, eram imortais, tinham uma linguagem própria também, então foi uma reformulação bem forte. Então, o Hickman trouxe esse conceito e a partir do fim dessas duas minisséries que ele capitaneou, surgiram as revistas regulares dos mutantes com outros escritores e o Hickman continuou. Ele fazia o título principal, que era X-Men, acho que ele ajudava também nos roteiros dos Novos Mutantes, pelo que eu lembro era meio que isso de cabeça. Galera, se você já teve o prazer de ler, a revista X-Men do Hickman tem uma edição única envolvendo a relação entre os X-Men. Eles vão tipo eu não lembro de cabeça, mas tipo uma reunião com vários países. Gente, é brilhante. Tá, vamos direto para a notícia. Então, o plano do Hickman, ele duraria 2 anos os X-Men. E 2 anos depois, ele pulou fora da revista. O problema é que ele não conseguiu concretizar os planos dele, porque ao longo desses 2 anos nós teríamos 3 estágios nos X-Men. E ele conta que ele só conseguiu finalizar o primeiro estágio. Então toda a trama que ele tinha planejado, grandiosa, não aconteceu. Detalhe que a Era Krakoa terminou no ano passado, lá fora, e termina no mês que vem pela Panini aqui no Brasil. Gente, é muito louco pensar isso, já são 6 anos, né, considerando o tempo dos Estados Unidos e aqui do Brasil. O Hickman contou, na época, e contou também no podcast, que os criadores preferiram, naquele período, estender mais a primeira etapa. Ao mesmo tempo, teve pandemia, cronograma, N situações, eles tiveram que criar uma revista chamada Giant Size para preencher espaço, e aí o Hickman acabou tapando buraco e atrasos. O ponto é que até aquela época, o que o Hickman dizia nas entrevistas era, olha, eu aceito, vamos dizer assim, a decisão da Marvel de postergar a Era Krakoa, e tamo de boas. Aí agora ele vem no podcast e diz a pior experiência criativa que ele já teve na vida. Mas assim, eu não acho que ele tá exatamente sendo antiético e falando mal dos companheiros, e nossos roteiristas, que besteira. Não é bem isso, é mais uma questão de derrota pessoal, sabe? Era um projeto que ele queria fazer e não saiu exatamente como ele imaginava. Agora, o que ele ia fazer com os mutantes? Nunca saberemos porque ele não comentou nesse podcast. Um outro ponto interessante que o Hickman trouxe nessa entrevista é que vocês sabem quem é que deveria escrever o Ultimate Homem-Aranha? Sim, o Ultimate Homem-Aranha, maravilhosa revista que está sendo publicada agora no Brasil pela Panini, que nem sai em revista, né? Sai direto no encadernado. Não sei quando vem o volume 2, eu acho que provavelmente eles vão anunciar mês que vem para publicar daqui a 3 meses. Mas enfim, quem deveria escrever originalmente o Ultimate Homem-Aranha não era nem o Hickman, nem o Zdarsky, porque sim, o Zdarsky também foi um dos candidatos. Na verdade, quem deveria cuidar da linha Ultimate era Donny Cates. Sim, o mesmo cara do Surfista Prateado Escuridão, do Motoqueiro Fantasma Cósmico, do Thanos Vence, do Venom, um cara que eu amo muito, porém sofreu um acidente, não conseguiu dar andamento nem na mensal do Hulk, nem do Thor e... gente, saudades do Donny Cates, eu não sei, aparentemente ele não voltou ainda, mas quando ele voltar estarei de braços abertos para receber esse roteirista. Aliás, gente, vocês estão lendo Ultimate Homem-Aranha, tá? Eu li até a edição número, deixa eu ver, a 16, a 16. Não, o 16 ou o 17? Tá, enfim. Gente, tá de explodir cabeça, assim. O terceiro encadernado da Panini, que quando a Panini lançar, vai ser sensacional. Nessa entrevista o Hickman também comenta que, vamos dizer assim, a função dele hoje na Marvel é ser um criador de conceitos. Então, como vocês viram, né, ele criou o conceito para os X-Men,
né, não por vontade própria, ele pulou fora, né? Mas ao mesmo tempo ele criou então o conceito do Ultiverso, com a invasão Ultimate, etc, etc. Agora vai sair lá fora o Imperial, que eu tô bem curioso, né? Uma saga cósmica, enfim. Parece que ele vai remodular esse contexto. E o que vocês estão vendo aqui na tela, gente, é outra maravilha de Jonathan Hickman. Vocês estão lendo Vingadores versus Aliens? Gente, vocês não estão entendendo. 90% do público vai olhar esse gibi e vai dizer, é horrível, lixo, não, o que eu vou ler esses gibis genéricos misturando franquias. Galera, o gibi é incrível. Eu tô esperando a última edição sair, eu li a 1 e a 2, já saiu a 3 e falta a última. Eu tô esperando sair a 4ª para ler tudo de uma vez. Uou, tá muito, muito bom. Então, assim, eu acho que, até lendo o Aliens vs Vingadores, realmente parece que é um começo de universo. São muitos conceitos grandiosos que eu acho que nem o Hickman vai conseguir dar conta e deve abrir aí margem para outros roteiristas, etc. Ô, gente, vamos ser sinceros aqui. É pra isso que a gente lê gibi. É pra isso que a gente lê gibi de super-herói. É esse tipo de cena que eu quero ver. Chegou o momento de falar sobre Thunderbolts, não do cinema, mas dos quadrinhos. Talvez vocês devam saber, mas nos cinemas a Marvel trocou o nome do filme, que foi uma sacada de marketing bem legal, né? Se chamava Thunderbolts asterisco e agora se chama New Avengers, e aí, para surpresa de 0 pessoas, foi lá a Marvel nos quadrinhos e fez a mesma coisa. Eles anunciaram um título chamado Thunderbolts com asterisco, e aí agora vão ser os Novos Vingadores. Começa a sair em junho lá fora e tem Sam Humphries, eu nunca sei falar o nome dele, com o brasileiro Tom Lima. Galera, vamos lá. Eu vou reclamar, tá? Assim, excelente. Se a gente der uma olhada nesse time de Vingadores, chama bastante atenção, né? Bom, primeiro, tem 2 personagens de peso, né? O Soldado Invernal e a Viúva Negra, mas aí vai ter outros, sei lá, um namoro numa equipe é sempre legal, porque o namoro ele desestabiliza. Tem um Wolverine, nesse caso a Laura Kinney, parece um time realmente bem, bem legal. Mas esse Sam, eu vou falar pra vocês, cara, eu nunca li um quadrinho bom desse roteirista. Tanto é que, bom, também, faz um tempo que eu não leio nada dele, porque, pô, eu li o Sam Humphries esse por anos. O cara nunca me entregou um gibi que eu dissesse, eita, parabéns. Ao mesmo tempo, cara, que legal que tem um brasileiro fazendo uma revista que aparentemente tem uma certa importância, né? São os Novos Vingadores, então estou bem, bem curioso e vou prestigiar, mesmo tendo esse roteirista mequetrefe escrevendo. Levanta a mão aí do outro lado quem tava com saudade de Jeff Loeb. Ninguém? Não? Agora levanta a mão quem tava com saudade da Era do Apocalipse. Não? Também? Tá, vamos lá. Bom, essa novidade ela já tinha sido anunciada tem algum tempo pela Marvel, mas agora saiu um preview, mais detalhes, eu acho que é legal de trazer pro canal, até porque eu acho que eu não lembro de ter noticiado. Então, especiais da Era do Apocalipse, né, um momento celebrativo da Marvel por conta dos 50 anos do Giant Size, né, que vocês devem lembrar, que revolucionou os mutantes. Então temos Jeff Loeb voltando para Marvel com o Simone de Meo desenhando. Gente, olha o preview disso. É muito absurdo, é muito bonito. Nossa, esse cara, eu realmente gosto. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto do desenho dele. Mas eu acho que combina com a ideia dessa realidade alternativa, tudo muito explosivo. Ele consegue trazer um dinamismo muito bom. Então, para quem aí tá com saudade do evento Era do Apocalipse, a Panini logo logo vai lançar um ônibus. Jeff Loeb, para quem não sabe, participou na época da Era do Apocalipse. Então, a partir de junho, temos aí um prelúdio do evento. Agora a gente vai para uma notícia que fica até o final dela, porque tem uma parte meio de explodir cabeça. Pois então, o Feeding Ghosts, que é um quadrinho inédito no Brasil, da Tessa Hulse, venceu o Pulitzer na categoria Livro de Memória ou Autobiografia. Detalhe, vai ser publicado pela Companhia das Letras no ano que vem. A gente não tem uma data específica, mas é um quadrinho que será publicado no Brasil. Para quem não está sabendo, é uma graphic novel autobiográfica da relação da autora com a mãe. O detalhe é que a mãe dela e a avó fugiram da China comunista para recomeçar a vida nos Estados Unidos, e aí depois da morte da avó, a Tessa volta com a mãe para a China para entender a história da família. Agora a gente vai para 2 curiosidades relacionadas ao Feeding Ghosts. Primeiro de tudo, ele venceu uma categoria, é diferente de Maus. Vocês sabem que Maus ganhou o Pulitzer, muita gente fala isso, né? O primeiro quadrinho a vencer esse prêmio tão renomado, mas Maus venceu uma categoria especial da época criada para Maus. Especificamente o Feeding Ghosts venceu livros. Vocês entendem que ele não estava concorrendo numa categoria cheia de quadrinhos. Não, é a primeira vez que uma HQ vence a literatura. E a segunda curiosidade é o seguinte, a Tessa Hulse, ela conta que ela estava servindo café, ela trabalha numa cafeteria,
quando recebeu a notícia do Pulitzer, e ela não teve nem tempo de parar para comemorar, tipo, ela recebeu um fucking Pulitzer e não conseguiu parar o trabalho. Então, eu acho que muitos quadrinistas às vezes também se decepcionam, né, com o fato de que, principalmente no Brasil, que a gente não tem uma indústria tão grande, com o fato de não poder exatamente viver de quadrinhos. Aqui a gente está vendo um caso de uma vencedora do Pulitzer, tipo, cara, isso é muito grande e ela não consegue viver da publicação de HQs. E a gente termina o programa com algo que explodiu minha cabeça, porque aparentemente estamos na era dos documentários sobre criadores de quadrinhos. Depois de Frank Miller ganhar um documentário, que inclusive eu quero muito assistir, chegou o momento de Steve Ditko ganhar o seu próprio documentário. Gente, que legal! Eu quero muito, né, logicamente, para quem não sabe, o Steve Ditko, ele faleceu em 2018, então a gente tem muito os parentes dele contando a história por trás das questões envolvendo o Ditko. Acho que todo mundo sabe que ele é co-criador do Homem-Aranha, do Questão, deixa eu me lembrar de cabeça, Doutor Estranho, e ele dedicou boa parte, a maior parte da sua vida a fazer quadrinhos, e aqui a gente está falando de dois documentaristas, o Zack Cruz e o Matt White, sendo que um deles escreveu um livro sobre o Ditko, e como eu falei, né, então eles foram até a família para saber mais sobre o cara, porque para quem não sabe, o Ditko foi um cara muito recluso, assim, é difícil até de tu encontrar fotos do Ditko. Eu acho que quanto mais a gente lê quadrinhos, mais se apaixona por essa mídia, a gente acaba entendendo a importância dos criadores, né? Então, cara, que legal que... tomara que isso chegue no Brasil de algum jeito. Foi muito bom ter vocês por aqui. Gente, lembra de apertar no botão do like. Esse vídeo, ele só existe por causa da galera de catarse.me/2quadrinhos. E agora é uma semana muito movimentada nesse canal. Eu tô planejando vários vídeos, eu nem tenho dia suficiente. Eu vou ter que fazer algumas vezes 2 vídeos por dia de tanto que eu tô empolgado, tá? Valeu, valeu.